como abrir o seu negócio no Sunshine State, Flórida. Flórida, o Sunshine State, ou mais ainda, o Brasil que deu certo. E a nona economia do mundo, se fosse um país. Assim como a Califórnia, nós já falamos, é a sétima economia, seria a sétima economia do mundo se fosse um país, a Flórida seria a nona economia do mundo se fosse um país. Ou seja, só 2 estados dos Estados Unidos seriam 2 das maiores economias do mundo se fossem país. Imagina os Estados Unidos inteiro. Por isso que nós incentivamos essa questão de internacionalizar as companhias para os Estados Unidos. E incentivamos muito porque foi o Brasil que deu certo e tem bastante brasileiros lá, ou seja, quando você leva o seu produto do Brasil para a Flórida, você já tem um público que já conhece o seu produto, ou seja, você não vai precisar de muito marketing porque já tem um público que entende o que você vende. Exatamente. A gente sabe que, por exemplo, regiões como Orlando, como Pompano Beach, como Deerfield Beach, está cheia de brasileiros. Jacksonville, Tampa, né? Por exemplo, é um estado que recebe os biquínis brasileiros com a maior bem-vindo, o que não daria certo do norte da Califórnia. Exatamente. Porque lá é frio e tradicional. Exatamente. Então, só que, lembre-se, cada estado nos Estados Unidos tem a sua cultura e tem suas regras, né? É diferente daqui do Brasil, que certas regras são nacionais, lá não. Então, por isso que a gente falou como abrir na Flórida, na Califórnia, agora estamos falando como abrir na Flórida. Na Flórida, por exemplo, você tem que escolher, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que escolher o nome do seu business. Você tem que ir no site Sunbiz e lá você vai jogar o nome que você quer e ver se já não tem aquele nome registrado. O que não acontece na Califórnia, você registra com o que quiser. Aí, se não tiver, você já registra aquele nome, aquela marca. E aí sim você vai partir para a parte de registros da companhia. Lembre-se, você vai ter que apresentar um plano de negócios igualzinho na Califórnia, igualzinho em qualquer outro estado. Se você for para Washington, para Massachusetts, para Arkansas, você tem que ter um plano de negócios. E quem não faz, fale. Não, a maioria nem aceita, né, registrar sem um plano de negócio e não apresentar. E além do mais, tem que ser um plano de negócio bem feito, que condiz com a cultura do local, que condiz com lucratividade. Exemplo, Flórida não vai comprar comida aquilo. Por mais que o brasileiro seja muito acostumado por comida aquilo aqui, ou por quilo, né, aqui no Brasil. Desculpa, tem lugares que é comida aquilo. Tem lugares aqui no Brasil que é comida por quilo. Nos Estados Unidos, em qualquer parte, não existe isso. Inclusive na Flórida mesmo, com tantos brasileiros lá. Lá na região de Orlando tem um restaurante famosíssimo que é brasileiro. Todos os brasileiros adoram ir lá fazer fotinha que está lá naquele restaurante. É a comida tradicional brasileira, daquela que você serve lá naquelas gôndolas, mas não é por quilo. É à vontade. É à vontade, você vai pagar um valor. Por quê? Porque é cultural. Então, aquele restaurante soube se adequar à cultura americana. Porque você vai com o seu produto para uma região cheia de brasileiros, mas você não quer atender só brasileiros. Você quer expandir seu público. Então, certas coisas você tem que se adequar à cultura para que você realmente abra seu leque de público. Senão você vai ficar muito restrito e aí você não se torna competitivo e nem é vantajoso. A Flórida come hambúrgueres mesmo, bem grande. Exato. São hambúrgueres grandiosos que a gente não consegue comer o inteiro. Então, o brasileiro que queira entrar nessa área vai ter que pensar, os hambúrgueres brasileiros são pequenos, lá vai ter que crescer. Vai ter que aumentar. Se não aumentar o tamanho, não vai para frente. Não vai. Então, assim, na Flórida tem um detalhe importante quando você vai abrir uma empresa. Você precisa de ter o seu agente registrador. O que é um agente registrador? Pelo fato de sua companhia ser do exterior e estar indo para os Estados Unidos, precisa ter alguém dentro dos Estados Unidos, legalmente estabelecido, pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa física,
que seja o responsável por sua companhia. Normalmente, esse agente registrador, ele é o seu contador que você contratou, ou a empresa de contabilidade que você contratou, o escritório de contabilidade. Então, a Flórida exige isso. Então, você primeiro tem o seu agente registrador para partir para a parte de registros da companhia em si. Uma outra questão que você tem que fazer o registro no sunbiz.org. É lá que você registra sua empresa na Flórida, para depois ir para os registros, para o IRS. Primeiro você escolheu a sua marca lá no Sunbiz, já deixou ela gravada lá, registrada para você. Aí depois você já tem o seu agente registrador, você está com o seu plano de negócio, aí você pode fazer o registro no Sunbiz da companhia. E aí você vai pedir a sua business license, e tudo isso o seu contador vai fazer. Aí que você vai registrar no IRS para emitir o seu EIN number, que é tipo o nosso CNPJ aqui. E quando você tem um advogado de business dentro dos Estados Unidos, o que vai acontecer? Tudo isso é feito dentro do cronograma e sem dor de cabeça. Você não vai pensar em nada e você não precisa ficar tão preocupado que dia que vai sair essa ou aquela licença. O escritório, o law firm que vai te auxiliar, ele vai te dar o caminho correto. Não é tão fácil, mas ao mesmo tempo não é tão difícil se você tiver os caminhos certos. Nem é tão demorado quanto no Brasil. Eu vi uma piada no TikTok dessa semana que eu quero passar para frente. Como já dizia Marlon Brando, você não precisa saber de tudo, mas você deve ter o telefone do seu advogado de negócio. Então é isso aí. Se você gostou desse nosso vídeo, se você está interessado em abrir sua companhia nos Estados Unidos, não deixe de nos seguir no YouTube, nosso canal no YouTube, o Iter Advogados. Você se inscreve em nosso canal, ativa o sininho das notificações, que você vai estar sempre muito, muito bem informado.